Vamos subir no monte. Porque Ele vai falar conosco, amém? Precisamos ouvir a Deus. Oséias capítulo 11. Capítulo 11 de Oséias, verso 4. Lá está escrito assim: eu os atraí com cordas de amor, com cordas humanas. Eu fui para vocês como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. Irmãos, o Senhor me incomodou esse texto um tempo atrás, estudei um pouco, eu quero refletir com ele alguns textos bíblicos sobre a maneira que Deus se revela a nós e as maneiras que Ele nos atrai à presença dEle. Aqui esse texto diz que Deus nos atrai com amor, mas Ele nos atrai com amor, com cordas. Vai lá no texto, olha lá no texto. Com cordas? Fala comigo? Humanas. Deus, irmãos, Ele se revelou à humanidade de diversas maneiras. Deus amou as pessoas antes mesmo de criá-las. Tem muitos textos bíblicos que falam isso. Muitos diversos. Salmo 139. O salmista diz que ia louvar o Senhor porque de um modo terrível e maravilhoso Ele foi formado. Antes mesmo dos ossos serem formados, Deus estava ali mexendo nele. Salmo 19:1 diz que Deus se manifestou através da criação. 19:1 os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E Deus, Ele desejou se revelar para as pessoas, irmãos. Deus criou tudo que existe. Eu tenho assistido algumas coisas do universo ultimamente. Como Deus é poderoso, como Deus é tudo. Cada coisa maravilhosa de se ver. Deus criou todas as coisas. Ele se manifesta através da natureza. Ele se manifestou. Você pega a Bíblia, vai em Gênesis comigo. Ele se manifestou, irmãos, e desejou se manifestar na humanidade de diversas formas. Ele criou todas as coisas. Criou o ser humano. Lá em Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem à imagem dele. Deus nos criou semelhantes a Ele. Com inteligência, com sabedoria, com sentimentos, capaz de pensar, capaz de se relacionar, capaz de amar. Deus nos criou assim. Gênesis 3, verso 8 diz que Deus ele descia para se comunicar com o ser humano. Ele quis se revelar à humanidade. Deus sempre desejou se revelar à humanidade. Ele sempre quis se revelar. A gente vê em Gênesis 3, Deus indo atrás do ser humano. Você vê Gênesis capítulo 6. Vai acompanhando comigo aí os versículos. Gênesis 6, 8. Em Gênesis 6 fala da corrupção do ser humano. E Deus vai atrás de Noé. Deus sempre procurou o ser humano. Ele sempre vai atrás de nós. Ele sempre nos busca. Ele sempre vai atrás do ser humano. Ele sempre foi atrás do ser humano. Aqui diz que ele foi atrás de Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, versículo 3, Deus disse a Noé, Deus foi atrás de Noé.
Você chega no capítulo 12 de Gênesis, Deus indo atrás do ser humano, ele foi atrás de Abraão. Abraão estava ali, com a família dele. Deus foi atrás dele. Eu estou vendo que você pode ser, você me quer. Ele olha o coração, a mente do ser humano, ele quer, sempre quis se manifestar, foi atrás de Abraão. Você chega em Êxodo, vê a história do povo, o povo começa a gemer, Deus vai atrás de Moisés, chama Moisés, e quer se manifestar, chama. Deus sempre foi atrás do ser humano, e sempre quis se relacionar conosco. Deus sempre desejou se relacionar conosco. E se manifesta, se manifestou e se manifesta de diversas formas, irmãos. Mas a forma mais poderosa e linda de Deus se manifestar, eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu quero falar sobre isso com você hoje. 1 João, vamos lá no final da Bíblia, por favor. 1 João, abra lá. Capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Amém, irmãos? Amém. Verso 9 está escrito assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Deus se manifestou através de Jesus. Ele quis se manifestar da forma mais poderosa e intensa possível, enviando o seu Filho para mostrar quem ele é. Ao ponto dos discípulos perguntarem a Jesus: vamos chamar o Pai? Vocês estão comigo há tanto tempo, estão me pedindo para mostrar o Pai. Quem me vê a mim vê o Pai. Eu estou aqui para manifestar o Pai. Eu vim manifestar o Pai. E está escrito aqui dizendo que Deus, ele se manifestou quem ele era plenamente, porque Deus é amor. Ele é amor. E ele manifestou o seu amor através de Jesus. Está escrito isso aí. Só que ele não quer somente que essa manifestação seja através de Jesus, mas ele quer que seja através de nós. E é isso que eu quero falar um pouco com você hoje. Está lá em Oséias que nós lemos, que ele nos atrai com cordas humanas. O amor dele é manifesto em nós, para que nós possamos manifestar esse amor de Jesus uns para com os outros. E assim Jesus fez, ele deixa exemplo para nós. Dando continuidade aí em 1 João 4, a gente vê no versículo 11 dizendo assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois quem nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Então, irmãos, Jesus, ele se manifestou, e ele quer manifestar através de nós, porque ele quer dar continuidade a isso, através de nós. É interessante, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos mostra que Deus, ele assume, na Bíblia, você vai encontrar ele assumindo o lugar de todo tipo de relacionamento de maior importância que possa existir para nós, de maior importância, você vai encontrar ele se colocando no lugar. Deus se coloca como Pai. Eu separei os textos bíblicos aqui. Lucas 11:2 tem isso. Deus se coloca no lugar de mãe. Está lá em Isaías 49:15.
Se a mãe se esquecer de um filho, eu jamais se esquecerei de ti. Jesus ora, Pai nosso. Ele se coloca no lugar de irmão, porque Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Ele sabe que é ser irmão. Jesus se coloca no lugar de amigo, ele diz, eu não chamo vocês mais de servo, mais de amigo. Ele sabe que é ser amigo. Jesus se coloca no lugar de cônjuge. Então, tudo aquilo que é lacuna em nós, ele preenche, ele pode preencher. A primeira coisa que eu estou te dizer. Nós podemos ter vazios de pai e de mãe, de esposo, de esposa, com filhos, seja o que for, erros. Deus está pronto para preencher essas lacunas nas nossas vidas. Ele quer ocupar esse lugar. Ele quer ocupar esse lugar de forma plena, perfeita, para nos curar plenamente. Porque Ele ocupou esse lugar. E Ele também se coloca como igreja, cabeça da igreja. Nós somos igreja. E Ele quer que nós venhamos a viver os relacionamentos por Ele e através dEle. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos dar o exemplo, para que possamos viver isso. Ele nos chama a viver esse Evangelho, o que Ele é, o que Ele fez por nós, para com outras pessoas. Nós precisamos copiar, nós precisamos viver esse exemplo no relacionamento com as pessoas. Nós não podemos abrir mão de conviver com a nossa família. Nós não podemos abrir mão de conviver com os filhos, com o esposo, com a esposa, com a igreja, da maneira de Deus. Vão existir, irmãos, vão existir necessidades de limites em muitas coisas. Jesus, ele tinha amigos próximos, muito próximos, tinha os 12, tinha os 40, tinha os 120, tinha a multidão e tinha aqueles que ele nem falava. Tinha aqueles que ele precisava manter distância. E um dia, Jesus, quando começou a expulsar muito demônio, está indo num lugar cheio de gente. A mãe e os irmãos estão em casa. Vamos atrás dele, que ele parece que enlouqueceu. A gente precisa trancar ele em casa. Vamos prender, trazer ele. Não deixar, a gente pode deixar ele mais andar não ficar fazendo essas coisas. E quando eles chegam, anunciam para ele: sua mãe está lá fora com seus irmãos. Sabe o que Jesus responde? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do Pai, que está nos céus. E o Senhor quer que nos ensina. E é através desse relacionamento, irmãos, esse relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus pais, com os filhos, que Deus quer que a gente venha a crescer, a se santificar, a amadurecer, a entender o que é um verdadeiro amor, a entender o que é limite, entender o que quer dizer não, o que quer dizer sim, o que eu tenho que dar ordem, o que eu não tenho que dar. A Bíblia vai nos ensinar tudo. Ela nos ensina tudo. Tudo. E a gente vai entender o que é sacrifício, o que é honra, tudo pela palavra. Eu só me incomodou com algumas coisas que eu quero falar para você. Sobre o relacionamento de Jesus com a igreja, como noivo da igreja, como esposo da igreja, como cabeça da igreja, como amigo, como filho do pai, como irmão das pessoas. Como ele se relacionava e quais são as missões que ele deixou para nós. E que a gente não pode abrir mão disso nos nossos relacionamentos. Cada um na sua medida. Porque tem coisas que eu vou viver só com meu esposo. Que eu não posso abrir mão, que a Bíblia me ensina, eu não posso abrir mão. E tenho que viver, vou ter que viver, independente das minhas dificuldades, independente de eu querer ou não. A gente vai precisar viver. Tem coisas que a Bíblia vai me ensinar, que eu tenho que ser como mãe, que eu tenho que ser como filha, que eu tenho que ser como irmã, que eu tenho que ser como irmã em Cristo. A Bíblia vai me ensinar e eu tenho que aprender. E algumas coisas que o Santo me incomodou e eu quero trazer para você aqui. Uma coisa importante é, repita comigo assim, dedicação. De novo, dedicação de tempo. Tempo. Deus nos deu tempo.
Quantas horas tem no dia? Dizem que é 24. Tem dia que a gente quer mais, né? Parece que não dá tempo. Mas é o tempo que todos nós temos. Todos nós temos o mesmo tempo no dia. Todos nós. O que a gente está fazendo com esse tempo? Estamos dedicando esse tempo aqui, irmãos. Jesus, ele dedicava tempo às pessoas. Sim ou não? Dedicava tempo às pessoas. Jesus tinha que ir para um lugar, passou por Samaria. Ele precisava passar por Samaria? Não precisava. Era até desagradável para o judeu passar, mas ele precisava passar por Samaria para dedicar um tempo a uma pessoa. Ele senta com aquela mulher, dedica um tempo àquela mulher, ele confronta a mulher, ele consola a mulher, ele ensina a mulher, ele se revela àquela mulher, a mulher faz perguntas a ele, a mulher chora, a mulher é exposta nas mazelas dele, a mulher é curada na dedicação do tempo. Jesus senta e conversa. Ele senta e conversa. Jesus senta com Nicodemos. Nicodemos pergunta, faz perguntas ali num momento meio escondido, mas sempre ele dedica tempo. Jesus senta na casa de Maria e Marta. Maria senta aos pés de Jesus, debruça-se, olha para ele, ouve, dedica tempo. Nós estamos dedicando o tempo que nós devemos dedicar, nosso pessoal com Deus, nós como esposo, com o cônjuge, o tempo que nós precisamos dedicar ao cônjuge, o tempo que precisamos dedicar para os filhos, com a igreja, com os irmãos que você tem. Qual o tempo que nós temos dedicado às pessoas que nós precisamos dedicar? Nós sabemos o que é prioridade, irmãos. Ou a gente está abrindo mão daquilo que Jesus ensinou? Nós precisamos aprender com Jesus. Ele dedicava tempo às pessoas. Ele ouvia. E ele também era escutado. Então nós precisamos disso. Esposo, escute sua esposa. Esposa, escute seu esposo. Sempre para conversar. Sempre só para se olhar às vezes. Precisamos disso. Não tem tempo, você tem tempo. Eu tenho tempo. Todos nós, Deus nos deu 24 horas e vamos precisar usar o tempo da maneira correta, irmãos. A gente precisa aprender a usar o tempo da gente. Jogo muito assim. Não sei como você dá conta. Nunca dei, nunca vou dar conta. Nunca dei, nunca vou dar. Tudo sempre atrasado. Você tem essa sensação? A gente conversa, como é que tá atrasado? Cheio de pendência, né? Assim, a gente quando conversa umas com as outras. Estou aqui na reunião, mas minha cabeça. Vamos tirar a cabeça de lá, volta. Sempre tem coisas para fazer. Sempre a gente tem coisas para fazer. Mas tem coisas que são prioridade. E nós vamos precisar nos agarrar às nossas prioridades. Então, tem um horário que você tem que ter com o seu cônjuge. A intimidade tem coisas que são só para o que precisa e tem que fazer e viver. Não há problema. Com filhos, irmãos, as crianças precisam de tempo com os pais. Os jovens precisam de tempo com os pais. Eles precisam. É certo que eu tenho estudado muito, já estudei, voltei, estou estudando de novo, sobre que nós somos seres humanos, né? Temperamentos diferentes, tantas coisas. Tem pessoas que gostam de ficar mais sozinhas, mais isoladas um pouquinho. Existe isso, a gente gosta de ficar grudado. Todos nós temos características diferentes, mas tem coisas que são necessárias e primordiais e Jesus ensina. E a gente precisa aprender com ele. Amém, irmãos? Então, se você tem 24 horas, você tem 7 dias na semana, organize seu tempo. Família, amigos, parentela, igreja. Meu tempo com Deus que é a prioridade. Qual é o meu tempo com Deus? Que horas é que eu fico com Deus sozinho? Eu vou louvar a Deus enquanto eu lavo o prato. Certo.
mas precisamos de um tempo de qualidade só dele e só com ele. Se eu e você abrirmos mão disso, irmãos, a gente vai virar uma pedra de gelo sem perceber. E vai ficar tudo normal na nossa vida. Nós não podemos abrir mão disso. Precisamos de um tempo sozinho com ele. Precisamos. Jesus ensinou isso. Amém, irmãos? Não abra mão. A igreja que você congrega, não abra mão de vir nos cultos. Mais uma vez eu falo isso para você. Como dizia minha irmã quando eu me converti, ela está nessa idade, ela falava, a gente parece umas baratas da igreja. O que é isso? Eu estava convertida, o que é isso? Tudo que vem da igreja está nós lá. Aí quando ela foge de um lado, ela só fica lá no cantinho. Não, deixa eu ver. Porque, irmãos, a gente precisa desse caldo aqui. O Senhor incomoda a pessoa que vai ministrar aqui na quarta, traz uma palavra para você. Você congrega aqui. A gente coloca as pessoas para grava, a gente quando não pode, a gente faz, mas a prioridade é isso aqui, a gente está junto na comunhão. E a palavra que vem para alguém que é chamado para ministrar aqui é o que Deus quer falar com todos vocês que congregam aqui. É algo específico para nós, porque Deus nos trouxe aqui. E quando você não está, você perde uma porção de um alimento que era para ter comido. Tinha que ter comido aquilo ali e não comeu. A gente fica desnutrido espiritualmente. A gente precisa dessa palavra que é ministrada pela liderança, pelas pessoas que Deus deu chamado de dom da palavra. Precisamos ouvir essas pessoas que têm se chamado esse dom da igreja. Não podemos achar que podemos abrir mão disso. Não entre nessa. Então não abra mão. Temos 2 dias de culto. Se organize, faça tudo o impossível para você estar aqui. Para você não perder nada do que Deus tem para você. Porque na hora que você não vem, perde uma sequência daquilo que o Espírito Santo está preparando para te amadurecer, para te consolar, para te fortalecer, para te encher. Nós não podemos perder. Outra coisa, fale assim comigo. Toque. De novo, fale alto. Toque. Físico. Contato. Sabia que Jesus tocava nas pessoas? Precisamos tocar uns nos outros. Precisamos de toquemos. Deus nos fez assim, necessitados. Nós temos uma necessidade do contato físico. Isso é algo intenso que Deus nos deu. Jesus tocava nas pessoas. Um leproso poderia ser tocado, irmãos, naquela época? Responde para mim. Fala algo assim. O leproso podia ser tocado? O leproso, quando andava, ele andava com sinos pendurados, porque ele fazer barulho, porque quando ele andava, ele tinha que andar longe. E as pessoas tinham que ouvir: vem um leproso! Para que ninguém passasse perto dele. Aí chega, eu botei o texto que está aqui anotado, Mateus 8, do 1 a 13. Vai lá nesse texto bíblico, para não ficar só falando. Mateus, abra lá comigo. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Descendo Jesus do monte, seguiu a ele uma multidão, uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser. E logo ficou purificado a lepra. Jesus precisava tocar nele para ser curado? Não ouvi. Precisava? Não. Jesus tocou no leproso. Eu quero ser limpo. E fez questão. Irmão, será que aquele homem não precisava de um toque? Uma pessoa isolada por tanto tempo. Ele estava precisando sentir a humanidade de outra pessoa nele. Atrair vocês com cordas de amor humanas. Ele queria se sentir amado. Jesus poderia dizer para ele: seja curado. Mas ele não estava precisando só de cura física. Ele precisava que a emoção
nas nossas emoções. E as nossas emoções, a cura das nossas emoções perpassa também pelo toque. E existem diversos tipos de toque. Vai em Lucas capítulo 7, por favor. Se nós somos casados, existem toques que é por casados. Se nós somos pais, existe o toque com o filho, irmão, toque com o irmão, amigo. Precisamos de toque, de carinho físico. Nós temos essa necessidade. Deus nos deu isso. Lucas capítulo 7, vá no versículo 37, por favor, e 38. Eis que uma mulher da cidade, Lucas 7,37, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com a lágrima, enxugava com seus cabelos e beijava-lhe os pés. E ungia ele com óleo. Oh, irmãos, Jesus tocava nas pessoas e se permitia ser tocado pelas pessoas. A mulher chorou tanto, se sentindo amada e perdoada por Jesus. Ela chorava, o cabelo dela ia lavando os pés de Jesus. E ela beijava os pés. Jesus deixou uma mulher beijar os pés dele. Qual foi a última vez que você beijou o pé da sua esposa? Beijar o pezinho. Qual foi a última vez que você beijou o pé da sua esposa? Beijou o pé de um filho. Tá rindo, né? Qual foi a última vez que beijou o pé de um filho, de uma filha? Para quem tem. É um gesto de amor, irmãos. O beijo, o abraço, o toque, nós precisamos disso. João 13:23 diz que João pegava a cabeça dele e encostava no ombro de Jesus. E Jesus deixava ele ficar com a cabeça. Tem gente que é meio avessa a toque, não gosta de toque demais. Mesmo não gostando de toque demais, vai precisar de toque. E vai precisar de você. E vai precisar de você. Existem algumas alterações cerebrais que quando a pessoa é tocada demais, dá choque, sabe? Dá agonia, essa pessoa tem umas gasturas. É normal a pessoa ter. Mas a gente não vai deixar ela sem toque por causa disso. A gente vai ensinar essa pessoa a ter um toque e vai ver a maneira que essa pessoa gosta de ser tocada sem se sentir tão agoniada. Bebe logo. Abraço é bom, gente. Beijo é bom, cheiro é bom. É bom demais. A gente sentir a outra pessoa. Lembra que quando uma mulher toca na orla de Jesus, ele diz assim: de mim sai o poder. Tem algo em você para você transmitir para outra pessoa. De bom. Tem algo de bom. Nós precisamos doar ao outro. Nós precisamos disso. Foi Jesus que nos ensinou. A primeira coisa foi o que, irmãos? Nós precisamos aprender com Jesus nos nossos relacionamentos. Qual foi a primeira coisa que eu falei? Ninguém lembra? Vou voltar de novo, isso vai embora bem da noite. Qual foi a primeira coisa que eu falei? Fale alto, por favor, porque vai parecer que ninguém lembra. Fala alto que eu estou ouvindo falar. Tempo. Dedicação de tempo. Fala alto aí todo mundo. Dedicação de tempo. Vou perguntar de novo, fazer de controle para perguntar, tá? Qual foi a primeira coisa que a gente perguntou? Como a gente falou que é importante viver nos relacionamentos? Dedicação de tempo. Qual é a primeira coisa importante nos relacionamentos que Jesus ensinou? Dedicação de tempo. Coragem, viu, gente, falar. Qual a segunda coisa que a gente falou aqui que Jesus nos ensinou vivendo? Qual a segunda coisa? Fala alto. Toque. Fala comigo. Vai de novo. Toque. Toque físico. Carinho. Precisamos nos acariciar uns aos outros. Nós precisamos. Isso é alimento para a alma. É bom, né? Isso é alimento para a alma, é isso.
Lembre que na dedicação de tempo a gente tem que dedicar o ouvido. Viu, gente? A gente fala, a gente ouve, a gente olha, a gente usa os sentidos. Depois eu falei do toque físico, né? Não esqueçam disso. E tem uma coisa que Jesus ensinou a gente de forma muito linda. Ele consolava, ele ensinava, ele defendia a igreja. Nós estamos nos ajudando. A gente consola uns aos outros. A gente ensina uns aos outros. A gente defende uns aos outros. Ou a gente está se matando. É tão difícil, às vezes, esse relacionamento, né, irmãos? É tão difícil. É difícil. Tem hora que a gente só tem vontade de gritar, brigar e fugir, se esconder. Será que eu arranjo uma ilha deserta para ficar só um dia e depois eu volto no outro dia? É? A gente está até olhando no departamento. Aí, o irmã, como vocês estão se sentindo aí, seus filhos? Uma folga de algumas horinhas. Sem gritaria, sem correria, sem gritaria, escapau, tô com fome, tá suco. Às vezes a gente tem vontade de subir o bolso. A gente cansa às vezes. É normal o ser humano cansado nos relacionamentos. É natural. A gente se desgasta. Porque nós somos diferentes e às vezes a gente queria que o outro fosse igual a gente. Queria que me tratasse como eu gostaria de ser tratado. A gente fica assim, né? Uma confusão na cabeça da gente às vezes. Queria que fosse assim, queria que fosse assado. A gente tem dificuldade. Mas o Senhor, Ele nos ensina muito. Vá lá no Evangelho de João. Eu quero ler um texto com você. Te mostrar algo da parte do Senhor. E nós precisamos aprender com Ele. João capítulo 8. Verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E quando ela no meio disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterado. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando ele, para que tivessem do que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que tire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Que tal, irmãos? Esse ensinamento de Jesus para nós. Jesus não deixa de confrontar ela, deixa? A gente precisa entender que nós precisamos, nas pessoas que nós amamos e convivemos, colaborar para que a gente peque menos, erre menos, esteja mais perto do Senhor, receba o perdão dos pecados que vem por Jesus. Mas a gente tem que aprender que a gente não está aqui para isso, mas para pegar e dizer: sai disso e vem. Mas precisa confrontar. Jesus confrontou todos ali. Quem não tem pecado aqui? Pode tirar. Ok? Todos nós temos. Todos nós erramos. Todos nós vamos errar. Todos nós temos o direito do perdão quando nos arrependemos. Todos nós. E Jesus nos ensina a nos ajudarmos, a nos ensinarmos, a nos ajudarmos a levantar um ao outro, a crescermos juntos. E Jesus defende a mulher. Ele defendeu ela.
Alguém te acusou? Não. Também eu não vou te condenar. Não vim para te condenar, eu vim para te salvar. Nós estamos fazendo como Jesus, sendo instrumento para a salvação das pessoas que estão perto de nós. Ele quer que a gente seja esse instrumento de amor para a salvação. E cada um vai escolher o seu caminho, a depender da idade. Nós temos que encaminhar as pessoas para Jesus do que a gente pode fazer. Nós temos responsabilidades, irmãos, para com a nossa própria vida e para com todas as pessoas com que nós convivemos. Primeiro, sendo testemunho para com elas. Quando nós damos testemunho, a gente está sendo um maior evangelista. No nosso testemunho. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. E tem de ensinar, e ajudar, e colaborar. Quando Jesus estava com Marta e Maria, aquele momento ali na casa de Lázaro, Marta e Maria, Marta se distrai com tanta coisa para fazer e não desfrutou do momento que Jesus estava ali, manifesto. Jesus defende Maria. Jesus não briga com Marta, mas ele defende Maria. Eu não vou tirar a parte que é a melhor parte dela. Não vai ser tirada. Então, Jesus, ele corrigia. Jesus, ele exortava. Jesus, ele consolava. Ele ensinava. Ele defendia quando tinha que ser defendido. E a igreja, ela precisa ministrar Jesus. Nós precisamos ministrar o Senhor. Fazemos isso com a nossa adoração no dia a dia. Precisamos disso. E eu queria te pedir, nessa noite, algo que o Espírito Santo muito me incomodou. Nós precisamos purificar os nossos olhos com o colírio do Senhor. A gente precisa tentar ver mais Deus nas outras pessoas. Deus está em você. Tem algo de precioso do Senhor em você. E a gente precisa olhar para o outro e tentar ver um pouco mais do que tem do Senhor do que os defeitos, porque os defeitos é fácil, né, gente? Ver o defeito do meu marido é muito fácil. Eu vejo toda hora. Mas se eu estiver buscando o Senhor, eu vou conseguir ver mais do Senhor na vida dele. E me permitir ser mais do Senhor na vida dele. Mas depende da minha busca pessoal, da sua busca pessoal. Nós precisamos disso. E muitas vezes a gente vive uma vida bem natural e não se permite ver o sobrenatural do Senhor na vida das pessoas. A gente precisa se permitir. Se permitir. Vá lá em Efésios. Eu quero ler mais um texto para vocês sobre a questão de imitar o Senhor. Vou ler mais outros dois textos para vocês, a gente encerra. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim: Sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andem em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O Senhor nos pede que a gente se esforce em imitar a Ele. Mas a gente não vai conseguir com o nosso esforço. A gente só vai conseguir se a gente cumprir a dedicação de tempo com o Espírito Santo, com o Senhor. E depois que a gente faz isso, quando a gente lê a palavra e a gente vê um mandamento, uma orientação, eu preciso viver isso. Espírito Santo me capacite, porque eu não tenho condições de não. Ou a gente é sincero plenamente. Okay? Tem condição, irmãos, desse padrão, desse nível de padrão de Jesus? Tem condição? O padrão dele é muito alto. É muito alto. Eu estava ouvindo ontem no ex-ateu um vídeo que me mandaram
um ex-ateu, Augusto Cury, ele foi ateu, e o rapaz perguntando a ele, como foi essa questão de você deixar de ser ateu para ser um cristão e pregar tanto sobre Jesus? Eu vivi para estudar a mente humana e os relacionamentos humanos. Eu estudo sobre isso, como funciona a mente humana e como funcionam os relacionamentos humanos. E quando eu cheguei para estudar sobre esse homem chamado Jesus, que eu vi como ele tratava as pessoas depois que era maltratado. Não, esse homem não é um homem qualquer. O choque dele foi saber ser violentado, estar sendo violentado fisicamente, dizer, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Estar ali num lugar em oração, um dos principais amigos, ele tinha 12, trai ele com um beijo. Aí ele fala, a reação cerebral de alguém, o cérebro de alguém num momento como esse, que é a certeza que está sendo traído, o guarda vai ser preso, vai apanhar, o cérebro começa a trabalhar, a reação é ou ignorá-lo plenamente ou agredir. Aí ele responde, aqui veio o amigo. Quando eu estudei sobre esse homem, que eu sei como funciona o cérebro humano, as reações humanas de uma ação, e eu vi todas as reações que ele teve e as escolhas que ele teve, eu vi que ele não era uma pessoa qualquer. Aí eu percebi que ele realmente era Deus encarnado e que ele decidiu viver pelo Espírito de Deus. Eu comecei a acreditar em tudo que a Bíblia diz e decidi querer que aquele homem pudesse viver em mim. Será que eu posso viver tudo isso? Será que meu cérebro é capaz? Será que eu, como humano, sou capaz de viver como esse homem viveu? Aí eu descobri, eu posso. Porque a gente olha e nós diz assim, é impossível ser como este homem. Mas não é impossível, sabe por quê? Porque ele pegou o Espírito dele e colocou dentro de você, para que você fosse capaz. Porque nós não somos capazes, irmãos, de amar nem a nós mesmos. Nós não somos capazes de nos amar. Nós não somos capazes de amar o nosso cônjuge. Nós não somos capazes de amar os nossos filhos. Nós erramos o tempo todo. Nós falhamos o tempo todo com as pessoas que nós amamos. Quando a gente não diz não para o filho quando ele merecia não, a gente não está amando. Quando a gente diz sim, quando a gente não deveria dizer sim, a gente não está amando. Quando a gente fica nervoso que fala quando não deveria falar. Quando a gente dá uma coisa que não deveria dar, a gente não está amando. Nós não sabemos amar. Nós somos pecadores demais, nós falhamos demais. Mas ele decidiu nos amar, ele escolheu nos amar. E escolheu colocar o próprio amor dentro de nós. Dentro de nós. O amor habita dentro de você. O próprio amor habita em você. Então eu e você somos capazes. Nós precisamos, irmãos, abandonar o nosso orgulho e aceitar o perdão de Deus e o amor de Deus. Precisamos. Dizer assim, Senhor, está difícil, estou sentindo dor, estou desesperado, não consigo viver o que eu queria viver. Mas lembrar que Ele colocou uma porção dentro de você, que é o Espírito Santo. Deus vivo está dentro de mim, de você. 1 João 3. Você é capaz. Não por causa de você. Esqueça tudo que você ouviu durante toda a sua vida, independente de quem disse. E escute o que Deus disse. Ele decidiu te amar, habitar em você, te dar o Espírito dele para que você fosse capaz. Eu e você somos capazes. Porque Ele mora em nós. Agora a gente tem que alimentar e deixar Ele crescer em nós. 1 João 3,1. Vejam com grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus.
Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. Irmãos, vai se manifestar em nós. Olha lá no versículo 16, desse mesmo capítulo. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O que foi que você e eu ainda não nos sacrificamos na nossa dificuldade para amar a pessoa que precisamos amar? Nós precisamos nos sacrificar a nossa vontade, os nossos desejos para amar e ser Jesus na vida das pessoas que nós convivemos e que aceitam o nosso amor. Lembrem disso. Amém? Porque tem gente que não quer. Aí você não vai amarrar, porque vai já não dá. Amém ou não amém? Senão a gente vai. Aí a gente se mata, né? Vamos lá. Quem, pois, estiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado e encerrar o seu coração, como está nele o amor de Deus? Versículo 18. Meus filhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e verdade. Amém? Vou encerrar com 2 Coríntios. Abra sua Bíblia, por favor. Folheie ela. 2 Coríntios. O último texto que eu quero ler com vocês. Capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5. Versículo 16 e 17. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra está dizendo para a gente aqui que depois de conhecer Jesus glorificado e de receber do Espírito de Jesus, a gente não conhece mais a ninguém segundo a carne. Sabe o que é que o apóstolo estava querendo nos dizer? Pelo menos um pedacinho eu quero te falar, porque deve ter muito mais coisas por aqui, que eu não vou ter esse conhecimento para te dar, mas um pedacinho do que ele me incomodou para te dizer. Nós, quando temos e recebemos desse Espírito, nós começamos a conhecer as pessoas, não só a carne que está nas pessoas, mas o Espírito que está nas pessoas. Se o Espírito está em mim, e ele purifica os meus olhos, ele purifica a minha mente, ele purifica o meu coração, eu não vou enxergar o que ele está fazendo na sua mente, nos seus lábios, nos seus olhos, no seu coração, na sua vida? Quando o Espírito Santo encontra espaço para mexer dentro da gente, e aí ele vai ter que achar espaço. A gente vai enxergar o que está no outro, o que vem do Espírito. A gente não vai enxergar mais só o que está na carne. Porque eles falaram aqui, nós também não conhecemos Cristo só na carne, no corpo, nós conhecemos Ele glorificado, Ele deu a glória dele para nós, a gente enxerga a glória dele um no outro.
glória dele está em ti. Está em mim. Então, irmãos, está disponível, é um presente, toma. Desfruta aí dessa glória. Ou a gente dedica tempo para o que é mais importante, para desfrutar dessa glória e enxergar essa glória no outro, ou a gente está perdendo tempo nessa terra. Só trabalhando, comendo. Eu falo um negócio aqui. Quase sai. Tu me conhece, tu sabe o que eu dizer. Não saiu. Obrigada, Espírito Santo. Tem hora que tem que. Aí, acorda, dorme. Forra a cama, desforra a cama, forra a cama, desforra a cama. Suja banheiro, limpa banheiro, come. Bota pra fora, bota pra dentro. Toma banho, sua de novo. Acabou o dia, amanhã conta de novo. Que vida sem graça. A vida só vai ter graça se tiver a glória de Deus em nós. E aí eu preciso enxergar não só segundo a carne, eu preciso enxergar segundo o Espírito, para viver essa glória já aqui. E ele diz, no versículo 17, se nós estamos em Cristo, nova criatura nós vamos ser. A tradução não está muito boa assim. O ideal dessa tradução é assim, alguém que está em Cristo, nova criatura vai se tornar. Eu estava com um casal essa semana conversando e eu falei com eles que eu fiquei deprimida a primeira vez que eu li esse texto, porque a segunda, a terceira e a quarta vez, porque eu li e dizia, Senhor, não passou, está tudo igual. Isso aqui está repetindo quase todo dia. Eu faço isso errado de novo, isso de novo, e no outro dia de novo. Aqui está dizendo que tudo se fez novo. Cadê o tudo? A sua palavra é verdade, porque não está a verdade em mim. E eu fiquei deprimida com esse texto. Não sei se vocês ficam às vezes, né? Eu fico às vezes ali na Bíblia. Eu disse, Senhor, me explica o que é esse negócio. Eu fui estudar. E quando eu estudei, a tradução ideal é as coisas velhas vão passando, tudo vai se fazendo novo. Então, todos os dias, Deus quer fazer algo novo em nós e transformando, e nós temos que ter paciência com a gente e com o outro. E saber que o Espírito Santo está se movendo no outro, está se movendo em nós, e a gente vai buscando conhecimento na palavra, conhecimento sobre nós mesmos, conhecimento sobre o outro, e a gente vai crescendo e deixando o Espírito Santo crescer em nós. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé? José, aquela música pode colocar para a gente louvar antes de ir embora para casa? Então, irmãos, eu quero te estimular hoje. Dedique mais tempo com o Senhor. Dedique tempo às pessoas que você precisa dedicar. Dedique tempo para a igreja. Toque as pessoas que você precisa tocar e da maneira que tem que ser tocadas. Vamos ajudar uns aos outros. Vamos nos ajudar. Amém, irmãos? Louva ao Senhor.